Amados, que bom podermos começar o nosso tempo desta forma, buscando a presença e a intervenção do Senhor das nossas vidas nesta manhã. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É tão bom podermos estar juntos, podermos nos abraçar. Já houve tempo em que não podíamos fazer isso, era muito incómodo, mas podemos fazê-lo agora e, portanto, é uma alegria podermos nos abraçar e celebrar a doce e preciosa comunhão que gozamos como igreja. Aos que nos visitam, deixar um abraço, sintam-se em casa. Permitam-me só referir a presença da família do irmão João Botelho, que veio fazer uma boa surpresa à Inês, não é? Nós cruzámos há muitos anos, tivemos o privilégio de nos cruzar há muitos anos. Estava a casa a falar com a esposa, que eu peço desculpa, não me lembro do nome, Eugénia, e é daqueles momentos, ok, nós conhecíamos, mas há muitos anos que não nos encontrávamos e não estava a fazer a ponte, mas são muito bem-vindos e regressando lá às nossas terras de Lisboa, por favor, um abraço a todos aqueles que fazem parte também da nossa caminhada, é uma alegria termos convosco e, claro, obviamente eu espero que agora vamos nos encontrar muito mais vezes, acho que há razões para isso, não é? Mas é muito bom experimentar a vossa presença. Mas, amados, é muito delicioso poder viver diariamente esta graça de sermos igreja, de sermos comunhão, de sermos corpo juntos e por isso cumprimentar a todos desta forma, enquanto corpo, enquanto igreja. Sempre gostamos de lembrar e celebrar vida, na vida daqueles que vão celebrando mais um aniversário. Esta semana temos alguns aniversariantes. Temos o nosso irmão Orlando, que celebrou o seu aniversário esta semana. Está ali o irmão Orlando. Às vezes os nomes... Obrigado por ter ficado de pé, irmão Orlando, porque às vezes não ligamos os nomes. O irmão Orlando Silveira celebrou o seu aniversário. A irmã Fernanda, está cá a irmã Fernanda? Não está hoje a irmã Fernanda. Também celebrou o seu aniversário. A irmã Gracieta, onde é que está a irmã Gracieta? Está ali. Que bom, né? Celebramos esta semana o aniversário da irmã Gracieta também. E ontem mesmo da Raquel, que não está, mas lembramos e celebramos a vida da Raquel Briosa. E hoje a Aurora. Onde é que está a Aurora? Está de pé a Aurora, não? Está de pé a Aurora. A Aurora faz hoje um aninho. Está espetacular, espetacular. Que bom, que bom. Eu estava há bocado a dizer ao Edu, um ano passou num instantinho. Foi tão rápido, foi tão rápido. Celebramos sempre com muita alegria a vida e por isso queremos ter esta referência também como uma atitude de gratidão ao Senhor por as bênçãos que o Senhor nos dá. Também lembrar que a vida da igreja vai acontecendo. Ontem, agora início do ano, alguns departamentos começam a mexer e a ter as suas atividades. A União de Homens teve a sua primeira reunião, muito animada, foi muito bom, um tempo abençoado. Os nossos adolescentes, que pela primeira vez, depois de alguns anos, temos outra vez o nosso departamento adolescente a funcionar. Eu devia ter posto a foto, eu esqueci-me de pôr a foto, peço desculpa. Mas estavam... quantos? 7 adolescentes no nosso grupo, na sua primeira reunião, e vamos ter mais, com toda a certeza. Foi bom o reinício desta nova expressão também do departamento e da vida da igreja, então celebramos isso e celebramos isso mesmo com muita alegria. De manhã houve um departamento que teve a funcionar, que é o departamento das pinturas, não sei se os irmãos conhecem. Há um departamento aqui na nossa igreja que faz pinturas, e então alguns membros deste departamento tiveram a pintar lá o apartamento lá na fogueira. Esta fase está terminada, para aqueles que estavam preocupados, esta fase está terminada, mas para aqueles que ficaram com muita pena não poder ajudar, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vai haver mais oportunidades. Ainda esta fase já terminámos as pinturas, eles agora vão colocar o chão, mas ainda vai haver oportunidades de podermos lá juntos pintar um pouquinho mais. Portanto, fiquem tranquilos. Mas nos 2 sábados, as equipas que puderam estar foram bênçãos. Eu agradeço aos irmãos. Fizemos esta parte e agora o empreiteiro vai fazer a parte seguinte e logo está quase a terminar esta empreitada e logo teremos aquele espaço novamente disponível para ser usado. E agradeço aos irmãos por isso.
Só lembrar que a nossa frente com a loja social da Porta está a funcionar regularmente e a folhinha para a disponibilidade dos voluntários para o mês de fevereiro está aqui à frente. Por favor, disponibilizem-se, venham ali registar a vossa disponibilidade para poderem ajudar na nossa loja social. É sempre bênção. E quando algum dos irmãos tiver umas horas disponíveis fora destes horários, pode falar connosco, há sempre coisinhas para fazer, há roupa para arrumar, há algumas coisas para cuidar, então podem nos avisar, olha, tenho 2 ou 3 horas naquele ou no outro dia, nós temos sempre a disponibilidade e razões para poderem ajudar. Mas, por favor, os irmãos que puderem depois se disponibilizar para ajudar nesta área importante da vida da Igreja, podem fazê-lo. E lá atrás, no nosso placar, a nossa lista de bens para a nossa cesta solidária também está sempre ali ativa. Os irmãos podem tirar as etiquetas, podem depois trazer os bens alimentares para pôr ali na nossa cesta. É também uma expressão de cuidado que o Senhor nos tem ajudado e nos tem permitido para ser bênção na vida daqueles que nós identificamos com necessidades e que o Senhor vai colocando no nosso caminho. É uma forma de sermos um bom aroma na vida dessas pessoas, certo? Ainda bem. Amados, uma boa expressão deste aroma maravilhoso é o podermos orar uns pelos outros, é o podermos nos cuidar em oração uns pelos outros. E temos, de facto, muitas razões. As primeiras são sempre de muita gratidão por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz na nossa vida e vamos ser sempre muito gratos. Queremos também interceder. A lista dos nossos irmãos enfermos que precisam dos nossos cuidados é-nos habitualmente conhecida. Tínhamos referido a semana passada que a irmã Helena Silveira seria internada esta semana para uma possível cirurgia. De qualquer maneira, irão lá a Lisboa, não é? Mas vamos aguardar alguma informação dos médicos para saber o que fazer. Precisamos muito orar pela irmã Helena. Os dias não têm sido fáceis e precisamos mesmo de entregar os cuidados do Senhor, aos cuidados do Senhor, esta nossa querida irmã, e também a sabedoria dos médicos, que certamente procurarão fazer o melhor. E, obviamente, quando oramos, incluímos a família, não é, irmã Orlando, a tarefa de continuar a ser bênção. Mas vamos orar. A irmã Maria é uma força da natureza e está maravilhosa, não é, Rui? Ela está... Não sei se hoje que tiveram que conseguir convencer para ela não vir, se calhar ela queria vir, não é? Eu imagino isso. Mas ela está a recuperar da cirurgia, pela graça de Deus correu bem, ela está muito animada e nós somos gratos também por isso. Mas continuamos a orar. Sabem, há muitos irmãos que estão aqui, que estão a lidar com situações de saúde e algumas nós nem sabemos, algumas nem eles próprios sabem, não é? Mas precisamos nos cuidar em oração uns pelos outros, entregando aos cuidados dele as nossas vidas, também os nossos corpos, para que em tudo o Senhor seja honrado. Então nós queremos fazer isso em oração nesta hora. Eu vou pedir ao Edu, por favor, que possa vir, e o Edu e a Yasmin também são uma razão pela qual nós queremos orar. Eles, a semana passada, voltaram a visitar a ilha do Faial e a igreja lá no Faial, e oramos para que o Senhor continue a falar e a agir e a manifestar-se na vontade dele para o futuro da igreja lá e dos nossos queridos aqui também. E por isso, mas enquanto isso, a gente temos que aproveitar os minutos todos, porque eles podem começar a ser curtos, não é? Ainda não sabemos, mas podem começar a ser curtos, portanto, queremos aproveitar estes momentos também e agradecer por tudo aquilo que o Senhor está a fazer e ainda vai fazer na vida dos nossos queridos. Vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor. O Edu vai nos dirigir em oração. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, porque aqui na Tua casa os Teus filhos se reúnem para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos permite aqui, juntos, reunidos, em família, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos os nossos pedidos de orações, que são muitos, ó Pai. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe das nossas necessidades, e primeiramente Te pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, vindo sobre nós e guiando os nossos passos, ó Pai, nos ensinando a cada dia a ser melhor, porque precisamos a todo instante do Senhor. Senhor, nossos irmãos que
precisam do teu cuidado de uma forma especial na área da saúde, que estão se recuperando de uma cirurgia, que estão enfermos, que estão para fazer alguma cirurgia ou ir ao médico, ou que por situações de saúde receberam um diagnóstico que parece ser impossível a cura e o tratamento. Deus, servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, Pai. A um Deus que cura, a um Deus poderoso, a um Deus que continua fazendo milagres, e é esse Deus que estamos orando aqui, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Deus, muito obrigado porque a tua igreja aqui, ó Deus, continua firme e forte, Obrigado. anunciando a tua palavra, sendo sal e luz, e que o Senhor, Deus, possa nos mostrar e nos dar mais oportunidades de levar o teu evangelho e de proclamar as boas novas de salvação. Que cada vida que passou por essa porta aqui, Senhor, possa ser tocada e transformada pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem falando aos nossos corações desde o momento que levantamos de manhã, Senhor. Viemos aqui à tua casa e aqui através da EBD, o Senhor falou no estudo aos nossos corações. Que o Senhor continue falando agora através dos louvores, através da mensagem que vai ser pregada aqui, Senhor. Continua usando o teu servo. Abençoa, Senhor, o teu servo, capacita ainda mais, dá sabedoria, Senhor, para que ele possa guiar as tuas ovelhas, o teu rebanho, nos teus caminhos, Senhor. Tu sabes que não é fácil, mas o Senhor tem sustentado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nos dias de aflições, nos dias difíceis, nos dias de desafios, o Senhor continua conosco. Nos dias de celebrações, o Senhor também continua conosco e continuará conosco. E aqui, ansiosos e esperançosos, a tua noiva aguarda a vinda de Jesus, a vinda do teu santo filho, Senhor, para nos levar de volta para casa, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. A Ti oramos, a Ti agradecemos por tudo que tem acontecido, por tudo que o Senhor é, e porque precisamos e dependemos sempre, sempre do Senhor. Muito obrigado porque no dia de hoje, assim como nós, muitas igrejas nesse mundo se reúnem para louvar e glorificar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, Jesus. Dependemos sempre de Ti, te pedimos perdão, que o Senhor continue sempre conosco. Assim te oramos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem amém, amém, graças amém. a Deus. E nós vamos continuar a louvar este Deus maravilhoso. O Grupo Louvor vai nos dirigir, a Paula vai nos dirigir. E queremos voltar o nosso coração para este Deus maravilhoso. E queremos celebrá-lo com todo o entusiasmo do nosso coração, da nossa vida. Então vamos nos juntar neste tempo. Então foi por isso que eu não ouvi um bom dia, não é? Bom dia! Bom dia! Oh, isso mesmo, o dia não está assim propriamente muito agradável na temperatura lá fora, mas nós vamos fazer com que ela aqui dentro aqueça bem. Ora, nós vamos iniciar o nosso momento de louvor com uma leitura que fica no livro de Salmos, no Salmo 117, do versículo 1 ao versículo 2. E eu gostaria que todos nós fizéssemos uma leitura conjunta, ok? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Isso mesmo, então vamos louvar ao Senhor com o primeiro cântico que diz: vem conosco para cantar. Então vá. Conosco
Os irmãos podem sentar, por favor. Vivemos no mundo cheio de vozes, conselhos e caminhos, mas nem todos conduzem à vida eterna. Já não sei o que fazer. Nada na vida faz sentido. Sinto um vazio tão grande dentro do meu peito. Na realidade, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho bens materiais, mas nada consegue encher o vazio que eu tenho no meu peito. Sinto-me perdida. Uns dizem faz isto, outros dizem faz aquilo, mas nada resulta. Cada dia o vazio é maior. Olá, amiga. Estás bem? Olá, amiga. Não estou nada bem. Sinto um vazio tão grande dentro do meu peito. Sinto-me completamente perdida. Já não sei o que fazer. A sério? É Eu já verdade. me senti assim. E até por algum bom tempo. Mas encontrei algo que mudou a minha vida. Um livro? Ai, se tu soubesses quantos livros de autoajuda eu já li, nada resolveu. É tudo a mesma porcaria. É verdade o que tu dizes. Eu também já li alguns. Até o meu marido me ofereceu um no Natal passado. Mas não resultou para o meu problema. Então Mas o que é que tu fizeste? Mas este não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. O que é isso? Uma Bíblia? É verdade. Esse eu nunca li. Eu não sou religiosa, porque hei de ler a Bíblia. Mas eu não quero te falar de nenhuma religião, Lídia. Isto é um livro mais vendido e lido em todo o mundo. É a Bíblia. Mostra o caminho e a verdade e a vida. E tu achas que esse livro servia para mim? É, vai-te dar paz, vai-te trazer consolo e vai-te mostrar o Jesus. Olha, podes ficar com ele e ler e experimentar por ti própria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau! Comecei de repente a sentir uma paz dentro do meu peito. O vazio que eu sentia, acho que começou a ser preenchido. Ouço uma voz dentro de mim. Acho que algo mudou dentro do meu coração. Ai, que bom. Fico tão feliz por ti. Obrigada, É isso que a palavra muito faz. obrigada. Muda as pessoas. A Bíblia não é apenas para ser lida, é para ser vivida. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia, ensine, pratique e viva essa verdade. Amém. Amados, esta é uma forma muito prática de nós percebermos a importância que a palavra tem. Este, de facto, é o livro mais importante da história da humanidade. E ele tem transformado vidas ao longo da história e vai continuar a fazê-lo. A Bíblia vai continuar a ser a mesma e vai continuar a ter a mesma intervenção como tem tido até aqui. E nós, como Igreja, habitualmente colaboramos com uma instituição em Portugal que faz um trabalho único no que diz respeito à expansão e ao levar a Bíblia, que é a Sociedade Bíblica em Portugal. O trabalho da Sociedade Bíblica é extraordinário. Hoje, de facto, nós temos o privilégio de ter muitos recursos para ter acesso à palavra. Já houve tempos bem difíceis. O início do trabalho da Sociedade Bíblica em Portugal, ainda não como Sociedade Bíblica em Portugal, mas através da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que começou a sua intervenção em Portugal em 1809. Os primeiros registros são de 1809, quando a palavra começou a ser intencionalmente partilhada e distribuída. A Sociedade Bíblica, ao longo do último século, tem feito um trabalho extraordinário de preparar, traduzir, providenciar aquele que é, de facto, o livro mais importante que precisa de chegar às mãos de todos.
E sabem, hoje estamos a viver tempos muito particulares, porque, bom, já houve tempos em que ter uma Bíblia era difícil, ter acesso a uma Bíblia era difícil. Hoje, com os recursos digitais, qualquer pessoa tem acesso à Bíblia. Mas sabem que isso só por si não resolveu o problema. Nós precisamos, de facto, que esta palavra, como aqui hoje foi partilhado, seja presente, seja vivida, seja levada à vida daqueles que precisam desta palavra para encontrar uma paz que não vão encontrar em mais nenhum outro livro, encontrar salvação que não encontram em mais nenhum outro livro. Portanto, esse é um papel que também passa por nós e contamos para essa tarefa com a Sociedade Bíblica. Aliás, o irmão Carlos tem sido, e eu subscrevo, na nossa escola bíblica, que tem um manual muito precioso, que é a Bíblia, que nós possamos usar a nossa Bíblia em papel, não é? Eu tenho os meus antecedentes de gráfico, então continuo sempre com uma dificuldade grande com as questões dos digitais e, portanto, o papel é sempre papel, não é? Portanto, vai continuar a ser muito útil a reprodução dos livros. E a Sociedade Bíblica faz esse trabalho, tem investido na tradução e na atualização da tradução para português, ajudando também dessa forma nós a podermos ter maior e mais preciosa proximidade com a palavra. Mas recentemente estava na Sociedade Bíblica, fomos lá buscar alguns recursos que inclusive estão lá atrás, se os irmãos precisarem de exemplares da Bíblia, livro Bíblia para crianças, tem ali alguns materiais, os irmãos podem sempre solicitar. Fui lá buscar algum material à Sociedade Bíblica e estávamos lá a partilhar com os irmãos da Sociedade Bíblica os recursos. Hoje em dia, um dos recursos que está disponível é a Bíblia em áudio, toda a Bíblia em áudio. E a gente, para quê? Sim, irmãos, há gente que precisa da Bíblia em áudio porque não pode ler ou não tem acesso, não tem a possibilidade. Depois facilita, podemos ir no carro. Eu hoje faço viagens mais curtas, mas no tempo e para aqueles que vivem nas cidades fazem deslocações maiores, ir no carro e poder estar a ouvir e escutar a palavra. Esta palavra vai ser sempre absolutamente transformadora e vai ter um papel absolutamente único na nossa vida. Foi preparado este áudio, por exemplo, para ser usado com irmãos com mais idade que já têm dificuldade ou não conseguem mesmo ler a palavra. Então, podem, através de um mecanismo que a Sociedade Bíblica preparou, poderem ter acesso à Bíblia em áudio. Este, entre muitos outros recursos, a Sociedade Bíblica tem preparado. E nós, hoje, numa atitude de louvor, porque o que fazemos é sempre adorar e celebrar o nosso Deus, queremos muito que a nossa participação em oferta tenha este alvo de ajudar e apoiar o trabalho da Sociedade Bíblica, que é insubstituível e que nós queremos honrar o esforço e o trabalho que estes irmãos fazem. Eu espero que os irmãos tenham a noção que quando compram uma Bíblia, o preço que nós pagamos não é o preço real que aquela Bíblia custa, porque senão ela seria mais cara. E temos exemplares para todos os gostos, para todos os preços, mas hoje em dia é relativamente fácil e barato comprar uma Bíblia. Mas isso também é resultado do envolvimento da Igreja em Portugal em apoiar o trabalho da Sociedade Bíblica e dando recursos para que o produto enquanto livro possa chegar da forma mais fácil e barata às mãos daqueles que precisam da palavra. Falávamos isso no fim do ano. A melhor prenda que nós podemos dar a alguém é, de facto, a palavra. E podemos mesmo dar o livro. Apesar de haver os recursos digitais, o livro vai fazer sempre muito sentido. E se conhecerem alguém que precisa de uma outra ferramenta, de um outro recurso para ter acesso à palavra, então a Sociedade Bíblica tem recurso e se nós pudermos ajudar nesse processo, também certamente o faremos. E, portanto, hoje o convite é, adorando e celebrando este Deus, que é o Deus da palavra, podermos direcionar o nosso louvor também nas nossas ofertas para apoiar o trabalho da Sociedade Bíblica e somos muito gratos por aquilo que eles fazem e, por favor, mantenham em oração aqueles nossos irmãos que têm um papel realmente muito importante na divulgação e na facilitação do acesso à palavra. Então vamos fazê-lo com amor, com gratidão, com alegria no coração e vamos celebrar este Deus também através das nossas ofertas, enquanto também agradecemos a Deus por este recurso que o Senhor nos tem dado através da Sociedade Bíblica que há em Portugal e, obviamente, as sociedades bíblicas por todo o lado, que tanto nos abençoa. Já agora lembrar que, obviamente, nós em Portugal somos muito abençoados pela Sociedade Bíblica do Brasil, porque muito material nos chega cá também por essa via e somos gratos por este ministério que tanto abençoa. Nós vamos orar, vamos agradecer e vamos entregar estes nossos irmãos e estes ministérios ao cuidado e ao alcance da intervenção do Senhor. Pai querido, nós
estamos aqui juntos e nós queremos te celebrar como tu és digno de ser celebrado. E quando nós ouvimos a tua palavra, quando nós nos aproximamos dela, é impossível, Pai, não reagir, não responder em gratidão. E por isso, Pai, nós queremos te pedir que tu recebas a nossa adoração, a nossa celebração, também agora enquanto o fazemos através da nossa entregas, das ofertas, que são com este objetivo também de honrar e celebrar estes ministérios que tu nos tens dado, através dos quais tu nos abençoas, particularmente o Ministério da Sociedade Bíblica. Abençoa aqueles irmãos, abençoa todos aqueles irmãos que colaboram na preparação da produção de Bíblias, para que esta palavra realmente possa chegar e possa transformar e, como há pouco lembrámos, que possa trazer paz a corações que não vão encontrar paz noutro lugar, a não ser na tua palavra, onde te encontram a ti e o amor que tu tens por nós na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, faz essa obra. Ó Pai, usa os nossos recursos que queremos te entregar em adoração para abençoar este ministério. E Pai, faz-nos também instrumentos nas tuas mãos para que esta palavra possa chegar e tocar mais vidas, porque certamente ela não voltará vazia nunca. Ó Pai, faz esta obra também, aceita o nosso louvor, é isso que queremos fazer nesta hora também, e fazemos tudo isto porque te amamos acima de todas as coisas, porque experimentamos o teu amor transformador, e por isso esta é uma forma muito prática de nós o manifestarmos nesta hora. Oramos tudo isto, Pai querido, no nome santo e bendito do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A Paula vai-nos ainda introduzir o coro que nós vamos cantar enquanto ofertamos e, portanto, depois podem também então entregar as ofertas. E realmente para nós falarmos com Deus, não é que seja propriamente necessária a Bíblia, porque nós contactamos com Ele diretamente. No entanto, é a Bíblia que nos ensina isso. É a Bíblia que está na frente para nós chegarmos a esta comunhão com Deus e podermos falar com Ele da forma como nós conseguimos e como nós podemos. É a Bíblia que nos faculta essa sabedoria e essa forma de adorar. E então nós vamos cantar o coro que diz: já falaste alguma vez com Deus? Certamente que aqui já todos nós falamos com Deus, seja qual for o assunto, seja qual for o tema, seja qual for a preocupação, nós já falamos com Deus. Muitas vezes queremos a resposta ali, no imediato, mas a resposta de Deus vem a seu tempo, no tempo dele, não é no nosso. No entanto, nunca deixemos de falar com Ele. Já falaste alguma vez com Deus? Confiando-lhe os anseios teus. Se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Então vamos entregar as nossas ofertas ao mesmo tempo que cantamos este coro. Se o buscas em nome de Jesus,
cumprirá. Deus é fiel. Yasmin, podes orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento tão sublime, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações, através dos louvores entoados, através do teatro, ó Pai, através do teu servo, o pastor. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem se feito presente nesse culto, nesse dia, ó Pai. Que o Senhor possa aceitar, Deus, nosso culto prestado a Ti, o nosso culto racional, Senhor. Senhor, também te agradecemos pelo privilégio de poder, Senhor, ofertar na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de trazer os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, para mantimento dessa obra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que contribuiu, ó Deus, de coração para essa obra, ó Senhor. Que o Senhor possa retribuir, Senhor, compensá-los, ó Deus. Aqueles que também não puderam, ó Deus, compensa, Senhor, também com Tuas bênçãos espirituais, ó Deus. Abre as portas de emprego, Deus. Continua suprindo as nossas necessidades, Deus. O Senhor sabe o que nós precisamos, ó Deus. Que o Senhor possa suprir as nossas necessidades. Que o Senhor também abençoe, Deus, as mãos daqueles que vão manusear, ó Deus, essas ofertas e esses dízimos. Que o Senhor possa direcionar, ó Deus, cada pessoa que vai manusear essas ofertas para que o mantimento da Tua casa possa continuar. Que o Senhor também abençoe os nossos missionários espalhados pelo mundo, Deus, a Sociedade Bíblica Portuguesa, Senhor, que tanto tem abençoado, Deus, essa nação. Continua, Senhor, conosco, continua falando aos nossos corações. Obrigada pela Tua palavra, que é viva e verdadeira e que penetra os nossos corações, ó Deus. Obrigada pelo acesso a essa palavra, Deus. Muito obrigada. Tem tantos países por aí que não têm acesso a essa palavra, mas nós temos acesso a essa palavra, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós estamos certos que o Senhor ainda fará grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E nós agradecemos muito ao nosso Deus. Aqui no nosso país nós temos esta liberdade de podermos estar a falar aqui da Bíblia, de podermos expor a Bíblia lá fora e de podermos oferecer a Bíblia a alguém. Nós sabemos que há muitos países que onde essa liberdade não existe. Então, quando falarmos com Deus, agradecemos-lhe também esta dádiva que nós temos e que devemos aproveitar, pelo menos enquanto a temos. Vamos continuar a louvar o nosso Deus com o cântico Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Vamos ficar de pé. Cantai ao Senhor
nós agora vamos ter aquele momento muito esperado e desejado, que é chamar aqui à frente as nossas crianças e júniores, pastor, posso dizer assim? Isto é enquanto eu não chamar os jovens e os adultos também. Mas agora ficamos pelas crianças e pelos júniores. Ei, grupo bonito! Olá, Aurora, parabéns! Um aninho. Ai, realmente, pastor, passou depressa. Muito depressa. A nossa Abigail está tão crescida também. Bonito grupo que nós temos aqui, muito bom. Então, nós vamos cantar aquele coro. Ora, Daniel orava a Deus. Quem é que conhece de vocês? Ai, muito bom. Então eu não tenho que me preocupar, pois não, com ensaios nem nada. É já direto, não é? Pronto, ok. Então vá, músicos. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões, fez o rei mandado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Eu só queria fazer agora aqui um pequeno parênteses. Eu gostava que fossem só vocês a cantar. Pode ser? É o coro das crianças. E eu gostava que fossem só as crianças a cantar. Não me importa que os adultos estejam aqui também cantem, não há problema. Mas podemos cantar só vocês? Pode ser? Ok, então vamos lá. Sim, sim, sim. E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões, pelo rei mandado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões, pelo rei mandado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Então, não se esqueçam, orar sempre a Deus e confiar. E aceitar a resposta dele que ele tiver para vocês em qualquer momento. Podem sentar. E nós agora vamos para o nosso último cântico do nosso período de louvor, que é buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós cantámos aqui há uns domingos atrás este coro, algumas pessoas manifestaram que tinham gostado muito do coro e que até pareciam realmente um coral. É verdade, pareceram mesmo um coral e um coral bonito. Então agora vamos fazê-lo outra vez. Vamos dividir as alas exatamente como estão. Esta ala vai continuar com a Yasmin e esta ala vai repetir comigo. Ou seja, nós vamos andar sempre atrás deles. Mas depois nós encontramos no fim. Ninguém se vai perder. Podemos começar.
Eu creio que no céu vai ser parecido assim, melhor ainda, mas vai ser parecido. As crianças podem subir para o seu tempo de estudo na palavra, onde eles vão aprender um pouco mais sobre este livro que nos é tão importante. Eles estão-se a multiplicar, eles crescem, maravilha. Maravilha, que maravilha. Amados, eu peço, por favor, que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em segundo... Ei, vão duas atrasadas, ok? E vão elas... que possamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Eu creio que muito em breve nós vamos conseguir dizer o texto de cor. E vamos ler estes dois versículos de 2 Coríntios 2, os versículos 14 e 15. Esperando que esta palavra, Ponto, a Emma também quer ir, claro, Ángel. A Emma reclamou porque também queria ir com os pequeninos, como é óbvio, fazia todo o sentido. Muito bem, amados. 2 Coríntios, capítulo 2, os versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amados, nós vamos continuar a considerar este tema para o nosso ano, sermos o bom e maravilhoso perfume de Cristo, aroma de Cristo, e fazê-lo a partir deste texto do apóstolo Paulo, quando Deus usa o apóstolo Paulo para relacionar este conceito de cheiro, de perfume, de aroma com a nossa vida cristã, com a nossa nova identidade em Cristo, com a nossa agora reconciliação, vidas reconciliadas com o Pai em Jesus. Nós já lembrámos aqui que os cheiros são de facto muito importantes. O Senhor nos criou com esta característica física e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, certamente é algo com muito significado e importante. Os cheiros marcam muitas vezes a nossa vida, a nossa jornada. Creio que todos nós temos memórias relacionadas com cheiros que tantas vezes nos levam para momentos e para lugares, para pessoas. Os aromas, os cheiros têm a capacidade de transformar ambientes onde se manifestam e obviamente, tendo essa intervenção, ninguém fica indiferente aos cheiros, aos aromas presentes em algum lugar. O cheiro também nos dá uma boa informação. Esta semana estava a partilhar com o Rui Brito a este respeito e eu não sabia, o Rui não tinha essa informação, mas o Rui depois da Covid perdeu alguma capacidade de cheiro. E ele é pasteleiro, ele trabalha com comida. Ele estava a dizer o quão difícil é agora não ter o olfato como tinha depois da dificuldade da Covid. Os cheiros são-nos importantes, dão-nos informações importantes e considerando isso, hoje nós queremos lembrar mais uma vez que também os cheiros, nesta perspectiva do apóstolo Paulo, dão importante informação sobre o nosso interior, sobre o que é que está dentro de nós, uma vez que a expectativa do Senhor é que nós tenhamos este bom aroma de Cristo no nosso interior. À luz daquilo que refletíamos na quarta-feira, no nosso tempo de oração e estudo bíblico, eu gosto de olhar para este texto como um lugar onde nós encontramos uma maravilhosa promessa do Pai. Na quarta-feira nós lembrávamos que 12 espias foram olhar para a terra prometida e 10 deles esqueceram-se da promessa do Pai. Porque o Pai tinha prometido uma terra maravilhosa. E eles, esquecendo essa promessa, olharam para o mesmo lugar que Josué e Caleb e não conseguiram ver a expressão da promessa do Pai lá. E viram coisas que trouxeram prejuízo e dificuldades ao povo.
Eu gosto de olhar para este texto lembrando que aqui presente está uma promessa maravilhosa do Pai. Que se nós não endurecemos os nossos corações, se Jesus estiver presente e for o Senhor da nossa vida, então o Pai, segundo as palavras do apóstolo Paulo, pelo conhecimento que nós temos dele, através do nosso testemunho, irá nos conduzir então neste desfile de vitória, no qual e através do qual o bom aroma de Cristo irá mudar lugares, irá mudar vidas, irá tocar e transformar pessoas. E sabem, eu gosto de olhar para este texto e ficar tranquilo e sem medo. Porquê? Porque é o Senhor que vai fazer isso. Não sou eu, não é nenhum de nós, não é nenhuma organização, não, é Jesus que vai fazer isso na nossa vida. Podemos ficar tranquilos. Eu gosto de olhar para este texto e entender que essa promessa está aqui presente. Esta promessa que o Senhor fará isso em nós. E é interessante, amados, que o apóstolo Paulo diz que o nosso bom perfume, que é Cristo, deve, em primeiro lugar e acima de tudo, chegar ao olfato de Deus. Esse é o primeiro objetivo. Que Deus, quando cheira a nossa vida, possa se alegrar. Possa se alegrar porque Ele conhece o cheiro de Jesus. Obviamente estamos a partilhar tudo isto dentro desta metáfora, desta imagem. Ele conhece o cheiro de Jesus. Ele conhece o cheiro original de Jesus. E por isso é Ele que vai avaliar a qualidade do cheiro da nossa vida. Porque Ele vai saber muito bem se o nosso bom aroma, que precisa de lhe agradar, de facto está sintonizado com o aroma de Cristo. E, amados, queria, partindo desta perspectiva, desafiar-nos a considerar alguns aspectos que estão presentes neste texto. E fazê-lo considerando algo que me chamou a atenção esta semana quando voltava novamente ao texto. O Pai está a avaliar cheiros, não embalagens. Jesus vai transformar o nosso interior. É isso que o Pai procura encontrar. Aromas que estão no nosso interior. A embalagem não é assim tão importante. Mas sabem, nós vivemos num mundo, e eu, por diversas razões, sou particularmente atento a esses pormenores, onde a indústria dos perfumes investe muito nas embalagens. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso quando vão a uma perfumaria ou num lugar onde vendem perfumes. As embalagens dos perfumes são incríveis. Eu não tenho dúvidas, até pela experiência que tive no passado, que na maior parte dos casos a embalagem vale mais e custou mais do que o perfume que lá está dentro. Não tenho dúvidas disso. Há um investimento enorme na embalagem e desconfio que muitas vezes algumas pessoas comprem perfumes por causa da embalagem. Porque a embalagem é tão atraente, é tão bonita, que acabam por comprar o perfume. Depois há outra realidade inerente a isso, que é o seguinte: nós compramos um perfume numa embalagem maravilhosa, cheira bem, mas eu não sei se aquele cheiro está de acordo com o original. Eu não estava lá, eu não ouvi, não percebi, não cheirei. Eu não sei se o cheiro que agora está naquela embalagem é o cheiro que o criador daquela fragrância originalmente criou e que espera estar lá. Eu desconfio que algumas vezes já tem havido alterações do aroma e aquilo que a gente está a comprar já não é bem o cheiro que originalmente foi criado e que foi preparado. Cheira bem, agrada-nos, mas se calhar não é igual ao original. Tendo isso em mente, então, eu gostaria de nos desafiarmos a considerar alguns aspectos presentes neste texto. E o primeiro, como eu já referi, é que é muito evidente neste texto que quem avalia a qualidade do aroma da minha vida é o próprio Deus. Ele que é o perfumista, Ele que é o criador deste aroma, é Ele que avalia. É a Ele somente e a mais ninguém que nós precisamos de agradar. Nós somos para com Deus o bom aroma de Cristo. Ele é o alvo, Ele é o alvo. É Ele que
a nossa vida precisa de agradar. E é Ele que vai avaliar, porque Ele conhece o original. Ele cheira-nos e pode avaliar se a nossa vida está sintonizada com o cheiro de Cristo ou não. O apóstolo Paulo sabia muito bem isso, lhe foi revelado pelo Espírito Santo, e por isso, quando escreve à igreja, lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele escreve o seguinte: se falo assim, lembrem-se que é porque procuro agradar não a pessoas, mas a Deus. Se procurasse conformar-me às opiniões dos homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Ou seja, Paulo estava preocupado que o aroma da sua vida agradasse a Deus. Porque, obviamente, provavelmente e por diversas circunstâncias, o aroma da minha vida pode não ser agradável à vida daqueles que estão próximos de nós. Mas isso não é tão importante assim. O importante mesmo é que, de facto, Deus, que conhece o aroma original, identifique na nossa vida e, a partir da nossa vida, este aroma perfeito que é o aroma de Cristo. Um pouquinho mais à frente na carta, se os irmãos quiserem passar, creio que 3 ou 4 páginas, no capítulo 10 e no versículo 18 de 2 Coríntios, Paulo escreve o seguinte: porque não é provado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, Paulo sabia que a única pessoa a quem o aroma da sua vida tinha que agradar era o Pai. É para ele que ele tinha toda a atenção focada. Usando a linguagem e os princípios das indústrias, quem faz o controle de qualidade do aroma da minha vida é Deus. Amém, não é, pastor António? Amém, que é Ele. Quem faz o controle de qualidade é Ele. Não é a direção da igreja, não é nenhuma estrutura teológica ou doutrinária. Não, é Deus que tem a autoridade para controlar a qualidade do aroma que sai da minha vida. E sabem, Deus não está a avaliar embalagens. Deus está a avaliar conteúdos. Ele sabe que esta embalagem não presta. Nós às vezes achamos que a nossa embalagem vale alguma coisa, mas de facto esta embalagem não presta. Aliás, tanto não presta que Ele já prometeu, e eu estou muito firme nessa promessa, que nos vai dar uma embalagem nova. É muito bom. E a embalagem nova essa sim vai ser maravilhosa. Não vai ter colesterol alto, não vai ter arterites, não vai ter nada. Esta nova embalagem, esta sim, mas Ele sabe que a embalagem não presta. E por isso Ele vai nos dar uma embalagem nova. Mas o Pai está a avaliar o conteúdo da nossa vida, do nosso interior. É Ele que sabe o cheiro ao qual a nossa vida precisa de cheirar. Ele conhece o original, Ele sabe muito bem o aroma que Cristo produz e Ele espera encontrar esse cheiro na minha vida e na vida de cada um de nós. E já agora, amados, convém lembrar que Deus não fica indiferente ao aroma da nossa vida. Se os irmãos, se voltaram ao capítulo 2, voltarem outra vez a passar 2 páginas, no capítulo 5 e no versículo 10, nós percebemos por esta expressão do apóstolo Paulo que Deus não fica indiferente ao aroma da nossa vida, porque ele diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no seu corpo. Ou seja, Deus vai avaliar, Deus vai nos questionar. O teu cheiro estava adulterado. Não, o teu cheiro não era bem aquilo que eu desejava. Nós vamos dar contas daquilo que vivemos, do cheiro. Deus não vai ficar indiferente à sua avaliação, ao seu controle de qualidade. Um segundo aspecto que eu encontro neste texto, amados, e que me deixa muito tranquilo, é que a qualidade do aroma não está dependente de mim. Não há nada que eu possa fazer para melhorar o aroma que Deus espera sentir. Porque, de outra forma, eu acharia que podia alterar e melhorar o aroma de Cristo. E eu não posso. Aliás, sempre que eu tenho a insanidade de tentar melhorar esta fragrância, eu só vou estragar. Porque eu não posso melhorar esse aroma. Esse aroma é perfeito. Eu não posso fazer nada para que esse aroma seja diferente. Eu não posso melhorar Jesus. E sabem que eu às vezes dou conta que nós queríamos melhorar Jesus.
eu às vezes creio que nós olhamos para o Pai e dizemos, eu acho que se calhar com umas ajudas minhas isto ficava melhor. Mas, amados, o aroma não está dependente de mim, não está dependente de nós. Eu não posso fazer nada para melhorar este aroma. Tudo o que eu posso fazer, e isso sim eu preciso de fazer, é esvaziar-me do meu aroma, do meu cheiro original e dar espaço para que Jesus preencha toda esta embalagem. E então aí sim o aroma vai ser magnífico, amados. Amados, Deus já fez tudo, tudo mesmo. Ele já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos cheirar bem a Cristo. Ele começou por nos amar. Ele começou por olhar para nós e amar-nos. Eu sempre fico impactado com essa ideia. Deus olhou para mim e amou-me. O que é que ele encontrou de especial? Ele não encontrou nada de especial. Fiquem tranquilos, ele não encontrou nada de especial. Mas ele amou-me e amou a cada um de nós. E foi aí que começou tudo. Ele olhou para nós, ele amou-nos e amou-nos tanto que enviou o seu Filho, o aroma perfeito. Este bom aroma que é Cristo. E lá na cruz, amados, lá na cruz, Jesus fez uma intervenção muito importante. Porque lá na cruz ele resolveu um problema muito mau que eu tinha e que os irmãos também tinham, que é o nosso mau cheiro da nossa vida afastada de Deus por causa do pecado. Lá na cruz, Jesus resolveu esse problema. E sabem, não há outra forma de resolver o problema do nosso mau cheiro interior, a não ser através da obra de Cristo na cruz. Não há outra forma. E Deus fez isso. Deus fez isso. E Ele não só fez isso, Ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da sua ressurreição, Ele manifestou-nos que nele, em Cristo, havia vida, e há vida verdadeira, uma vida com um aroma magnífico. Em Cristo, porque Ele vive, nós podíamos agora ser cheios da sua presença e termos então este bom aroma, este bom cheiro. A sua palavra, que nós lembramos sempre e que celebramos e que vivemos e que procuramos conhecer cada vez mais, e a intervenção única e exclusiva do Espírito Santo é a garantia que isto vai correr bem. Sim, a garantia não é nossa. Isto vai correr bem porque quem está a fazer isto é o Pai. Isto vai correr bem porque é Jesus que é o bom aroma e é Ele que produz na minha vida o bom aroma. E já agora, mais uma vez, lembrar que Ele não se esqueceu que esta embalagem não presta. E este Jesus que está vivo vai voltar, e quando Ele voltar, então vai nos dar novas embalagens magníficas, gloriosas, que então sim vão honrar o bom aroma de Cristo. Eu fico muito tranquilo, amados, em considerar que isto não está dependente de mim. É Jesus que faz esta obra na minha vida. E que é resultado de um amor incompreensível que nós temos do Pai. Mas, finalmente, amados, um terceiro aspecto que eu encontro aqui neste texto. Sendo nós portadores da presença de Cristo e, por causa disso, exalando um bom aroma, que é Ele próprio, que primeiro precisa de chegar ao Pai. Esse é o objetivo, esse é o grande objetivo, que o cheiro, o bom aroma, chegue ao olfato do Pai. Então, naturalmente e inevitavelmente, pessoas, lugares onde nós estivermos, pessoas com quem nós nos relacionamos, não vão ficar indiferentes a este perfume. E eu fico, mais uma vez, muito tranquilo, porque isso não é resultado do meu desempenho, é resultado da presença de Cristo. Não tem nada a ver com a embalagem ou com o nosso comportamento, ou com a nossa tentativa de sermos perfumistas e tentarmos melhorar o cheiro de Cristo. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com a presença de Cristo. Se Cristo, de facto, está presente na nossa vida, como Ele prometeu estar quando nós nos entregamos a Ele, então, naturalmente, aonde nós estivermos, aonde nós formos, com quem nós estivermos, com quem nós nos cruzarmos, o bom aroma de Cristo vai ser evidente e vai transformar vidas. Isso é tão bom, amados, nós percebemos isso. Perceber que, através desta poderosa imagem que o Senhor nos traz através do apóstolo Paulo, que tudo o que precisa de acontecer diariamente na minha vida, na vida de cada um de nós, é que aonde eu estou e com quem eu me relaciono possa cheirar a Cristo.
viver isto e compreender que podemos estar absolutamente tranquilos, que quem vai operar isso é o próprio Senhor Jesus, na sua soberana intervenção na nossa vida. O apóstolo Paulo sabia isso muito bem. Ele experimentava isso na sua vida e por isso ele também era usado pelo Senhor para o registar. Se os irmãos, tendo voltado novamente ao texto de 2 Coríntios 2, baixarem os vossos olhos para o capítulo 3, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo partilha isto lá com a igreja em Corinto. E é por intermédio, 2 Coríntios 3, 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, que não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo estava absolutamente convencido e certo que tudo isto vinha do Senhor, não era obra nossa. Isso é muito bom, amados, é muito bom. Traz tanta tranquilidade ao nosso coração lembrar isto. Amados, obviamente, eu creio que todos nós percebemos que esta não é uma tarefa fácil. Mas esta é, sem dúvida nenhuma, a tarefa mais importante da nossa vida. O desafio mais importante da nossa vida. Tenho partilhado com os irmãos que este assunto é muito sério, amados. É o assunto mais sério da nossa vida. O apóstolo Paulo está a usar esta metáfora do cheiro, mas este é o assunto mais importante da nossa vida. Não há nada mais importante da nossa vida do que isto que o apóstolo Paulo está a falar connosco. Este é um assunto que tem a ver com a nossa eternidade. Não, este não é um assunto para a beleza ou o bom aroma de um grupo de gente. Não, este é um assunto que tem a ver com a nossa eternidade. E o Pai está atento a isso. E o Pai está na expectativa do que é que está a acontecer na nossa vida. Amados, mudar de embalagem é fácil. Isso é fácil. Mudar de embalagens é fácil. Mas o assunto não é embalagens. O assunto é conteúdos. Eu temo que nós, muitas vezes, nesta jornada, façamos ao contrário. Adquirimos uma embalagem que diz um determinado tipo de informação e esquecemos que isso por si só não vale nada, porque o que interessa é o que lá está dentro. Amados, este é um assunto muito importante porque tem a ver com a nossa vida interior, com aquilo que se passa dentro do nosso ser. Amados, mais do que ser embalagens bonitas, e já agora, obviamente, não há problema nenhum em termos embalagens bonitas e agradáveis aos olhos, não há dificuldade nenhuma com isso. Mas o que Deus de facto espera é que o aroma que sai da nossa vida lhe agrade, que o cheiro que emana da nossa vida possa realmente ser o cheiro de Cristo, o cheiro que transforma primeiramente a minha vida e a vida daqueles que estão perto de mim. E sabem, quando nós olhamos para o texto, é evidente que nem todos vão gostar desse cheiro. Sim, este cheiro até incomoda alguns. O apóstolo Paulo expressa isso dizendo que para alguns esse é um cheiro de morte, para aqueles que não recebem, não entendem a importância da presença de Cristo nas suas vidas. Percebemos também muito facilmente que há quem faça de tudo para que o bom aroma de Cristo não seja uma realidade na nossa vida. O apóstolo Paulo estava a lidar com isso dentro da própria igreja. Havia gente que não queria que o bom aroma de Cristo na sua vida fosse uma evidência. E ele está a tratar esse assunto com a igreja. E depois temos um outro problema. E essa é logo a nossa primeira batalha. É que a nossa carne não cheira bem. E a nossa carne é o primeiro impedimento para que o cheiro de Cristo seja agradável e que seja uma realidade. Mas a boa notícia é que essa batalha também está ganha. Em Cristo. Em Cristo esta batalha está ganha. Amados, esta não é uma tarefa fácil, desafiante, mas a maior e mais importante da nossa vida. Que nós, de facto, possamos ser homens e mulheres, embalagens que tenham dentro dele, dentro de nós, o perfume mais precioso que é Cristo. Que primeiramente chega ao Pai e que, naturalmente e por consequência, transforme tudo à nossa volta. É natural, e o apóstolo Paulo também sabia disso, que em alguns momentos desta jornada, deste desafio, nós possamos desanimar. Mas, mais uma vez, eu encontro promessas maravilhosas neste texto.
nós podemos ficar tranquilos. Podemos ficar tranquilos. O Evangelho de Cristo são boas notícias, são boas novas. As boas novas é que quem faz esta obra é Jesus. O apóstolo Paulo lembra algumas dessas boas notícias um pouco mais à frente, e eu até queria pedir aos irmãos que pudéssemos ler esse texto. Na página seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 6. Podemos mesmo começar no 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele deixa de falar de cheiros para falar de luz. Está a falar do mesmo assunto que é Cristo. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, embalagens que não são grande coisa. Mas veja o que é que ele diz. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A embalagem não interessa, amados. A embalagem é para perder. Agora o conteúdo, amados. O conteúdo é maravilhoso. E por isso ele continua dizendo no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós queremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também vos ressuscitará com Jesus e vos apresentará e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, grandes notícias que tem o apóstolo Paulo para nós. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que a embalagem fique velha, estragada e pouco atraente, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque é Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando de nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deus está mesmo determinado na qualidade do nosso interior. Aquilo que nós vemos, a embalagem, vai para o lixo, não é para agora. Agora, o nosso interior, que é isso que permanece, que é a presença de Cristo, que é o próprio Cristo, isso sim, o Pai procura e espera encontrar nas nossas vidas. Isto é uma realidade, esta promessa que está aqui presente é uma realidade para agora, é uma promessa absolutamente maravilhosa, é para agora e para toda a eternidade. Em Jesus, amados, mesmo com embalagens pouco recomendáveis, em Jesus vamos cheirar muito bem. E o Pai quer ter essa avaliação. Ele é o controle, é quem faz o controle de qualidade. Ele quer encontrar esse bom cheiro. Ele fez tudo para que nós possamos ter esse bom cheiro. E quando isso acontece, o seu nome é glorificado. Primeiramente porque Ele se agrada na nossa vida e porque, por consequência, o plano dele vai funcionar. Vidas de embalagens frágeis são agentes e portadores deste bom perfume, deste perfume transformador, que transforma lugares e pessoas. Esse perfume é Cristo. Eu no passado domingo, desafiava que, obviamente, o primeiro passo para que isto aconteça é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. É dizer a Ele, entra porque Tu és o bom perfume que tem que estar presente na nossa vida. Isso precisa de uma decisão nossa. E eu desafiava no domingo dos que estavam presentes a tomar essa decisão. Eu não sei se alguém tomou essa decisão no domingo ou durante esta semana. Esta é a decisão mais importante da nossa vida, amados.
A decisão em que nós entendemos que o nosso interior cheira mal, mas que em Cristo nós encontramos uma solução para esse problema. Se nós nos esvaziarmos e dermos o lugar que lhe pertence na nossa vida, a nossa vida vai ter esse bom aroma. Isso precisa de uma decisão nossa. A decisão de nos entregar a Ele, somente a Ele, a nossa vida. De nos esvaziarmos de tudo aquilo que somos, para que Ele seja tudo aquilo que é na vida de cada um de nós. Alguém tomou essa decisão durante esta semana? Já agora? Algum sinal? Alguém tomou? Não? Bom, das duas, uma. A irmã Helena tomou uma decisão de compromisso com Ele. Ele mais e menos eu, não é? Amados, isto é tão importante para nós. É tão importante. É mesmo tão importante para nós que nós possamos entender que este é um processo que precisa de acontecer na nossa vida. E tudo começa com este momento de entrega, de busca da presença de Cristo na nossa vida. E Ele lá na cruz já fez tudo o que era necessário para que nós possamos cheirar bem, ter este bom aroma de Cristo. Nós vamos terminar orando, agradecendo ao Pai tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Ele é. Agradecendo ao Pai a presença transformadora do bom aroma de Cristo na nossa vida. Vamos orar para que, de facto, nós possamos renovar este nosso compromisso. Não esquecendo que está presente uma maravilhosa promessa inerente à presença de Cristo. Não é por nós, é tudo por Ele. É Ele que faz isso. E Ele fará. Ele faz. E essa obra vai ser eterna e vai ter efeitos eternos na nossa vida. Vamos buscar isso como igreja, individualmente, como famílias, como corpo de Cristo aqui reunido. Que o Senhor continue a falar connosco e que a determinação na nossa vida de que, de facto, Cristo seja mais e eu seja menos. O João Batista deixou isso muito evidente quando ele diz menos eu e mais ele. Ele sabia disso também. Que essa determinação seja uma realidade na vida de cada um de nós. Isso acontecendo, amados, o cheiro vai chegar ao Senhor, o Pai vai cheirar as nossas vidas, vai ficar tão agradado disso e o resultado transformador à nossa volta vai ser magnífico. Lembrávamos, creio que foi ontem na reunião dos homens, foi ontem. Lembrávamos um momento muito interessante que Atos, o Lucas registra lá em Atos, o momento em que pela primeira vez a igreja, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Não é? Acho que é Atos 11 que está lá registado isso, pela primeira vez. Esse texto é muito interessante, sabem, porque não foi o resultado de um rótulo. Não foi um grupo de gente que pôs um rótulo a dizer somos cristãos. Não foi gente que passou por eles, cheirou e disse, não, eles são cristãos. Eles são cristãos. Eles cheiram a Cristo. É isso que precisa de acontecer na nossa vida. Tanto nós lá no emprego, na escola, ali na loja social, aqui, aonde quer que nós estejamos, que as pessoas estejam perto de nós, quando cheirarem a nossa vida, cheira a Cristo. É tudo isso que está em causa. Muito mais do que um rótulo, muito mais que uma embalagem, é Cristo a ser a diferença na nossa vida. E essa busca nós precisamos de a fazer, a entrega que temos que fazer diariamente, nós queremos fazer. Eu queria muito orar para que nós possamos, essa realidade possa ser transformadora na nossa vida. Tendo connosco o irmão João Botelho. Irmão João, por favor, posso convidá-lo a vir e orar por nós aqui? Só dizer que eu já me cruzei muitas vezes com o irmão João Botelho e o aroma da sua vida é muito bom. Muito bom. E dizer que eu já me cruzei com eles em sítios que eu não queria nada lá estar, em tribunais. O irmão João é advogado e já nos ajudou no passado em situações, mas esse é o aroma que sempre ficou da vida do irmão João. E por isso é uma alegria tê-lo cá e pedir que possa orar por nós, pela Igreja, e obviamente orar connosco e por nós e por vós, porque sejamos nós onde estivermos, Cristo precisa de ser o bom aroma. Podemos ficar de pé, amados, e orar nesta hora. Senhor Deus, obrigado pela transformação que fazes nas nossas vidas. Pedimos-te perdão, Senhor, porque
muitas vezes não transmitimos este bom cheiro que Tu queres fazer nas nossas vidas, Senhor. Pedimos-te perdão pelo nosso mau hálito, pelo nosso mau cheiro que por vezes transmitimos, Pai, por onde andamos. E pedimos que nos transformes, Senhor, que, como o pastor me disse, que possas operar nas nossas vidas para onde andarmos, Senhor, deixarmos o Teu bom cheiro, Pai. Explica-nos como podemos fazer isso em cada dia, Senhor, e transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, Pai, para que abençoes cada um dos irmãos aqui presentes e suas famílias, com shalom nas suas vidas, com o pão de cada dia nas suas mesas, com alegria no seu lar, e que os protejas de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ficar sentados e vamos terminar este nosso tempo com o pós-lúdio e uma oportunidade também para, em oração, ir ao Pai. E se há coisas que nós precisamos lhe dizer agora, que o possamos dizer nesta hora.